Chegou a hora de deixar o mundo real e viajar para mundos desconhecidos e descobrir os segredos de nossos mangás favoritos. Bem-vindo ao canal Mangáticos, e sem mais delongas, bora para mais um recap. Kim Jong-woo, o primeiro caçador de nível SSS do mundo, mas sua personalidade horrível prejudica sua reputação. Depois de ser atacado e morto por um grupo não identificado, ele volta 10 anos no tempo. Embora tente se tornar um caçador novamente e aumentar sua classificação, suas habilidades são seladas pelo karma da sua vida anterior. Para ganhar dinheiro e voltar para o futuro, ele se torna um zelador, limpando monstros e caçadores problemáticos, enquanto lida com colegas incompetentes. A história começa com vários repórteres fazendo perguntas para Kim Jong-woo sobre como ele se sente sendo o primeiro caçador rank SSS e se ele estava nervoso devido à dificuldade da dungeon. Kim Jong-woo responde que neste momento ele só quer focar em completar a dungeon, e que uma coisa que ele pode afirmar é que seu time sempre pensa na segurança dos cidadãos, não importando o que. Depois disso, ele vira as costas e segue em direção ao portal da dungeon. No entanto, sua saída é interrompida por um repórter que pergunta sobre o suposto incidente de agressão ao faxineiro, em que Kim Jong-woo supostamente agrediu um zelador jogando-o na parede. E com um tom sarcástico, o repórter diz para ele não se fingir de bobo, já que conhecia o suposto faxineiro agredido, e completa dizendo que o mais interessante é que nenhum artigo havia sido publicado sobre o assunto. Kim Jong-un responde que isso não passa de um rumor, e, irritado, entra na dungeon. Para entender um pouco melhor a história, vamos falar sobre a Associação Gestora da Dimensão Sobrenatural. Para resumir, essa organização é responsável por proteger os civis dos monstros. Para isso, eles reuniram pessoas com habilidades sobrenaturais e criaram 4 times. Um desses times se dedica exclusivamente a lidar com os monstros, ou seja, os caçadores. E dentro dos times de caçadores, há o time 1, com a taxa de sucesso de 100% nas dungeons, e cada membro possui um dos mais altos ranks do país, sendo Kim Jong-un o líder. Retornando à história, várias notícias sobre Kim Jong-un aparecem na internet, o que o deixa furioso. E ele se pergunta quem era aquele repórter para saber do incidente. A secretária do Prota revela que ele não era um repórter, mas sim o filho do faxineiro que foi agredido. Ela complementa dizendo que esse não era o único incidente e que várias outras testemunhas de outros acidentes estavam aparecendo. Kim Jong-un fica muito irritado e afirma que acabará com todos que ficarem em seu caminho. Mudando de assunto, Kim Jong-un pergunta à secretária se o líder da associação tinha dito algo sobre o incidente, e ela respondeu que ele não havia se pronunciado e que provavelmente estava esperando as coisas se acalmarem. Kim Jong-un acredita que isso era apenas uma desculpa e que ele apenas não queria falar sobre o incidente. E também achava que poderia ser expulso da associação, apesar das suas conquistas passadas. E diz que, se o líder não agir, ele teria que resolver o problema sozinho. Enquanto conversavam, um caminhão que vinha na contramão se aproximou do carro em que o protagonista estava, e Kim Jong-un usou sua habilidade exceder o tempo para desviar do caminhão. O protagonista ficou chocado e disse que se demorasse mais um pouco para usar sua habilidade, o carro teria batido. E então, Kim Jong-un saiu do carro furioso, se perguntando por que o caminhão nem tentou parar. No entanto, enquanto se aproximava do caminhão, várias garras surgiram do chão, deixando o protagonista imobilizado e incapaz de usar as suas habilidades. O caminhão vem em direção às costas de Kim Jong-un e bate. E em seguida, outro caminhão vem de frente, esmagando-o e causando uma grande explosão. No meio de todo o fogo, o Prota se levanta e pergunta quem era o louco que havia feito aquilo com ele. Várias pessoas trajadas se posicionam na frente do lugar onde o Prota estava e começam a atirar. Nesse momento, Kim Jong-un começa a pensar consigo mesmo. Ele percebeu que a armadilha tinha sido cuidadosamente planejada e que qualquer outro caçador teria sido morto sem nem conseguir revidar. No entanto, como ele já tinha enfrentado vários monstros antes, a sensação de estar à beira da morte era familiar, e ele disse para si mesmo: "Não vou morrer para algo assim." Pelo menos era isso que ele acreditava. A arma sobrenatural, chamada Titã, é apontada para a cabeça do protagonista e, em seguida, ele é atingido por um tiro letal. Janelas de notificação aparecem, indicando danos críticos em todo o corpo e calculando a probabilidade de ressurreição. No entanto, sua morte é confirmada e é revelado que, devido a ela, o requisito para obter a habilidade secreta Karma
tinha sido cumprido. Essa habilidade permitiria que ele voltasse 10 anos no passado e, ao retornar, seu emprego seria determinado pelo karma da sua vida anterior. Logo após a cena da sua morte assombrar sua mente, Kim Ji-woo acorda suando, em um quarto que parecia um chiqueiro, perdido e confuso sobre onde estava. Enquanto tentava entender a situação, uma notificação surge, informando que sua morte havia sido confirmada e que a condição para adquirir a habilidade secreta tinha sido cumprida. Incrédulo, o protagonista se olha no espelho e percebe que seu rosto aparentava estar mais jovem, mais especificamente, seu rosto de 28 anos. Com um sentimento de curiosidade junto de medo, Kim Ji-woo abriu a janela de notificação sobre a habilidade secreta adquirida. Para seu espanto, a mensagem informava que ele havia sido enviado 10 anos para o passado como efeito da habilidade, e que não havia maneira de cancelar arbitrariamente. O choque foi grande para o Prota, que percebeu que aquilo não era um sonho e que ele realmente havia morrido. Uma nova janela de notificação surge, informando que um novo trabalho havia sido designado a Kim Ji-woo, como consequência da habilidade adquirida. Seu novo papel era de limpador de dungeon. Em seguida, uma segunda janela de notificação explicava as condições para o cancelamento da habilidade. Kim Ji-woo precisaria atingir a posição de secretário-geral da Associação Internacional de Seres Sobrenaturais dentro de 5 anos. A Associação Internacional de Seres Sobrenaturais é uma organização global que supervisiona e direciona todas as associações em todo o mundo. O secretário-geral dessa associação detém um poder substancialmente maior que o presidente dos Estados Unidos, tornando-se a posição mais poderosa do mundo. Mesmo em sua vida anterior, como o primeiro classificado SSS do mundo, Kim Ji-woo nunca havia sido nomeado para este cargo. No entanto, o sistema parecia determinado a fazê-lo alcançar esta posição, e ele teria apenas 5 anos para isso. Kim Ji-woo decidiu ignorar a condição imposta pelo sistema, e pensou consigo mesmo que só poderia voltar à sua vida anterior se tornasse secretário-geral. Ele achou que seria mais benéfico para ele continuar vivendo como caçador, como antes. No entanto, quando ele verificou suas habilidades, percebeu que todas elas estavam seladas, deixando-o com raiva. De repente, uma nova janela de notificação apareceu, informando que ele havia adquirido uma nova habilidade chamada Obsessão por Limpeza. Seu efeito era simples: comece a limpar, seu idiota. Depois de ler a descrição, Kim Ji-woo fica furioso. Kim Ji-woo deitou em sua cama e começou a recapitular o que havia acontecido com ele, que depois de morrer, acordou 10 anos no passado. E de repente tinha que se tornar um limpador de dungeons, apesar de ter sido um caçador rank SSS em sua vida anterior. Além disso, todas as suas habilidades estavam bloqueadas e todas suas conquistas anteriores desapareceram. Enquanto pensava em tudo isso, Kim Ji-woo começou a se perguntar o que faria. Será que ele trabalharia como limpador de dungeons? Ele se recusou a aceitar isso, pois o seu orgulho como caçador era a única coisa que restava no da sua vida anterior. Enquanto Prota tentava processar tudo o que havia acontecido, seu celular toca, exibindo um número desconhecido na tela. Ele atende e uma voz do outro lado se pergunta se ele estava muito ocupado para ir trabalhar hoje, já que a última dungeon havia sido difícil de limpar. Kim Jong-woo fica confuso, sem entender quem poderia estar ligando para ele sobre trabalho. Ao fundo, outras vozes começam a reclamar sobre Kim Ji-woo, dizendo que ele deveria ter avisado se não quisesse mais trabalhar, e que tinha várias pessoas o esperando. Kim Ji-woo, ao ouvindo tudo aquilo, começa a sentir uma raiva crescente, que o faz concluir de vez que ele tinha voltado para o passado. O homem do outro lado da chamada fala com as pessoas ao fundo, pedindo para que se acalme e respeite a situação de Kim Ji-woo, pois ele pode ter um motivo justo para não ter aparecido. E em seguida ele sugere que Kim Ji-woo descanse, caso esteja tendo dificuldades, e que se algo parecido acontecer novamente, é só avisá-lo com antecedência. E também pede que Kim Ji-woo salve o número da ligação como líder do time Park Geun-tae. Kim Ji-woo fica surpreso e pede para que ele repita o nome, e o homem o faz. Antes que Park possa continuar falando, Kim Ji-woo o interrompe e diz que já está indo. E assim, Kim Ji-woo segue imediatamente para o trabalho. Mudando de cena, vemos Kim Ji-woo em um ônibus, reclamando que nem conseguiu pegar um táxi pois não tinha dinheiro, e que ficou surpreso que não tinha nenhuma roupa decente em casa, e ficou mais surpreso por não ter visto seu carro de luxo na garagem. Então ele começa a pensar que ele estava levando uma vida completamente diferente de antes, e que isso significava que sua relação com o mundo tinha mudado,
e também que ele ainda não tinha agredido o faxineiro Park, mas que a história mudaria se a morte dele tenha sido por causa do faxineiro, pois com certeza tinha algo estranho. Alguém tinha causado propositalmente um acidente e pegou sua atenção, e o fato é que eles tinham um dispositivo anti-caçador preparado para impedir que ele usasse suas habilidades. E por fim, a arma que foi usada para matar Kim Ji-woo, Titã, era uma arma de primeira classe dentre as armas de fogo, e a tecnologia por trás dela era substancial e o preço era enorme. E não era um item que Park, um limpador de dungeons, conseguiria obter. Era difícil para Kim Ji-woo esquecer o encontro que teve com Park em sua vida passada. Park questionava a razão pela qual Kim Ji-woo sugeriu reduzir o número de zeladores, que já estava enfrentando dificuldades com a falta de pessoal, e que diminuir ainda mais faria resultar na queda da eficiência dos limpadores de dungeon. Kim Ji-woo explicou que ele não tinha autoridade para fazer aquilo, e que só sugeriu, mas Park argumentou que Kim Ji-woo tinha muita influência e que qualquer coisa que ele dissesse, a associação o seguiria. Park implorou a Kim Ji-woo que não diminuísse mais os zeladores. Então, Kim Ji-woo pergunta para Park se ele sabia o motivo do porquê os lagartos cortaram o rabo quando o perigo aparecia. E ele explica que essa é a única maneira que eles encontravam para sobreviver, mesmo que fosse ineficiente ou machucasse, pois essa era a única coisa que salvava suas vidas. Então Kim Ji-woo continua dizendo que a associação estava passando por problemas financeiros, e que por isso eles precisavam ajustar o salário dos caçadores de elite, pois a prioridade da associação era proteger os civis, e esse trabalho era feito pelos caçadores como ele. Parker argumentou que eles eram orgulhosos do seu trabalho, e complementou que se eles não eram cidadãos. Ele implorou para que Kim reconsiderasse. Então, Kim Ji-woo foi até Park e disse que eles deveriam agradecer aos caçadores, pois quem tinha que arriscar suas vidas eram eles, não os zeladores, que agiam como parasitas e não faziam nada. Furioso, Park agarrou a gola da camiseta de Kim Ji-woo, mas foi jogado contra a parede e ficou inconsciente. De volta ao presente, Kim Ji-woo chega a Dungeon e queria limpar, e lembrou-se de quando ele tinha enfrentado o boss daquela dungeon na sua vida passada. Enquanto olhava para o portal da dungeon, uma voz o chamou, e ele olhou para Park com raiva nos olhos. Kim Ji-woo pensou consigo mesmo que Park parecia um típico senhor de meia idade, vestindo um uniforme barato, e que não parecia ser capaz de matar ninguém. Ele então é apresentado aos seus colegas de trabalho, o zelador Han Sang, o zelador In Hyui e a zeladora Moon So. Park pergunta quanto tempo que eles ainda tinham para terminar o trabalho, e Han Sang responde que tinham apenas 45 minutos. Park disse que o tempo era curto, mas que ele não tinha outra escolha senão começar logo. Em seguida, Park entrega uma máscara de gás para Kim Ji-woo, que fica confuso. Park pergunta se havia algo de errado, e Kim Ji-woo questiona o que exatamente um zelador fazia. Kim Ji-woo começa a explicar que a associação tinha 4 times principais. O time de controle, que monitorava o aparecimento de dungeons e coleta de informações. O time de suporte, que produzia e mantinha armas e itens e fornecia suporte em geral. O time de operações, um grupo de caçadores que acabavam com os monstros na dungeon. E o time de limpeza de dungeons, cuja função ele desconhecia. Enquanto continuavam a andar, Kim Ji-woo saiu do caminho que estavam indo, e Park perguntou para ele onde ele estava indo. Kim Ji-woo, sem entender a pergunta, disse que estava indo para a sala do chefão, como havia sido combinado. Ele apontou para o caminho que estava seguindo, e todos olharam sem entender o que ele estava dizendo. Foi então que Han Sang se aproximou de Kim Ji-woo e entregou um mapa. Ele disse que aquele era o mapa que tinha sido dado pelo time de controle. Kim Ji-woo jogou o mapa de lado e afirmou que aquele mapa estava errado. Ele disse que o caminho que estava seguindo era o correto. Park então se questiona de Kim Ji-woo como ele poderia estar tão confiante, e Kim Ji-woo respondeu que na verdade não estava confiante. Ele explicou que quem havia finalizado aquela dungeon era alguém que não acreditaria se ele mencionasse o nome. E Kim Ji-woo pensa consigo mesmo que não valia a pena explicar a situação, e desiste de ir pelo seu caminho, indo pelo caminho que estava no mapa. Enquanto caminhavam, o protagonista pergunta a Park o que ele quis dizer que eles só tinham 45 minutos, e Park explica que era a hora em que a dungeon fecharia. O protagonista então se lembra que todas as dungeons desaparecem naturalmente após 2 horas de serem concluídas.
mas que ele havia se esquecido desse fato, pois os caçadores saíam da dungeon após finalizá-la. Ele pergunta por que é tão importante limpar a dungeon, já que ela desapareceria de qualquer maneira. Park explica que depois que as dungeons são concluídas, elas só dão um descanso até que os monstros reapareçam novamente. E continua explicando que se a dungeon abrir novamente sem ser limpa, haverá muitos cadáveres de monstros, e o primeiro problema de não limpar é que fica mais fácil para os caçadores se perderem. E o gás natural emitido pela decomposição dos cadáveres de monstros é muito letal para os humanos, e se houver muitos cadáveres espalhados, isso restringirá as ações dos caçadores, afetando a finalização da dungeon. Ele conclui que, em outras palavras, o trabalho deles é ajudar os caçadores a se concentrarem em concluir a dungeon pacificamente. Park explica que a principal missão da equipe de limpeza era descartar os cadáveres dos monstros, limpar os subprodutos da conclusão da dungeon e garantir que nenhuma informação fosse deixada para trás pelos caçadores. Em alguns casos, eles até resgatam caçadores da dungeon. Kim Jong-un percebeu que a equipe de limpeza não era tão inútil quanto ele pensava. E quando chegaram à porta da sala do chefe indicado no mapa, eles ficaram surpresos a não encontrar nada dentro. Kim Jong-un os lembrou que havia avisado, mas eles o ignoraram. Eles se perguntam o que fazer com os 22 minutos restantes antes do fechamento da dungeon, e eles decidiram usar o tempo para continuar trabalhando. Kim Jong-un apontou que eles tinham apenas 22 minutos, e, se não saíssem antes do tempo, ficariam presos por pelo menos uma semana e até um ano. Park sorriu e disse que eles ficariam presos então. Kim Jong-un criticou sua imprudência, arriscando suas vidas apenas para limpar a dungeon. Park respondeu que aquilo não era novidade e que sempre foi assim. Han Sang disse para Kim Jong-un que ele poderia ir embora se quisesse, já que nunca esperava nada dele. Moon-so se aproximou do protagonista, lançando-lhe um olhar frio, e então ele ficou furioso por causa do descuido que tinham por suas vidas. Kim Jong-un diz a eles que havia uma passagem na sala em que estavam, e que eram apenas 500 metros até a sala do chefe, se eles tomassem o caminho mais curto pela passagem. E ele estimou que levaria no mínimo 8 minutos, ou 5 se eles corressem. Então, eles iniciam uma corrida até a sala do chefe, e, ao chegar, encontram o corpo do monstro. Observando as condições da sala, percebem que houve uma batalha feroz, e que conseguiram descobrir a fraqueza da centopeia, que era a parte oca acima do queixo. Han Sang começa a se aproximar do corpo do monstro e diz que eles não tinham muito tempo, mas é interrompido por Kim Jong-un. De repente, a centopeia se levanta, deixando todos chocados, pois achavam que ela estava morta. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!